Muito bom dia, que as bênçãos de Deus, a graça de Deus, o Pai das Luzes, nesta manhã possa trazer iluminação para você e para todos aí da sua família, onde quer que você se encontre. A graça de Deus seja derramado verdadeiramente, onde quer que você encontre-se neste momento. Você acredita nisso? Você acredita, então, já diga amém agora nesta manhã vitoriosa na parte de Deus. Tenho algo da parte de Deus para você nesta manhã. Eu tenho certeza que é de grande valia. Eu tenho certeza que a instrução de Deus, ela tem a acrescentar na sua vida, nos seus negócios, ela tem a acrescentar aí na sua saúde, ela acrescenta na administração do seu dia e de todos os projetos na qual você precisa que dê certo, assim dizer. Amém? Quem não quer que as coisas dão certo? As coisas precisam dar certo. Se não está dando certo, algo de errado está acontecendo. Algo de errado não está fechando, não está batendo. Não é assim? É desta maneira, né? Então veja bem, eu quero perguntar para você nesta manhã gloriosa se você já levantou um altar. Você já levantou um altar na presença de Deus nessa manhã? O que é levantar um altar, bispo? Explica para mim o que é levantar um altar. Coisa magnífica é quando nós levantamos um altar a Deus. Há uma preparação importante no levantamento do altar todos os dias na presença de Deus. E muitos, há uma discussão grande e temerosa em relação ao altar que tem que ser oferecido louvor. Ô bispo, eu quero render louvores e graças a Deus. Mas muitas vezes, da parte nossa, há uma falha grande na preocupação de nós queremos oferecer antes de obedecer. Então, veja bem, eu tenho percebido ao decorrer da caminhada, ao decorrer de muitas pessoas, que nós temos muitas pessoas em vários grupos, e a gente tem observado que muitos querem fazer para Deus. Veja bem, muitos querem fazer. E muitos fazem, mas fazem na hora que querem fazer. Muitos oferecem na hora que querem oferecer. Muitos dão aquilo na qual se propõe-se a dar e normalmente não é abastado. É simplesmente algo de sobra. Então veja bem, muitas vezes Deus, ele requer da tua presença algo único seu. Ele quer algo único seu na medida de sacrifício. Porque quem não? Que coisa fácil, né? Oferecer aquilo que se tem. Né? Coisa fácil é fazer aquilo na qual pensou na hora que quer. E analisando bem a palavra de Deus na Bíblia, muitas vezes a gente percebe que Deus ele exige de nós, às vezes em horários que nós não estamos prontos a dar e a oferecer. Muitas vezes Deus ele não quer saber se você está ocupado, ou se você está preocupado, ou se de repente você está no trabalho, ou de repente você está fazendo algo muito importante para você. Veja bem, às vezes você está envolvido em algo muito importante para você. É nesse momento que Deus te chama. É nesse momento que Deus exige algo, muitas vezes de mim e muitas vezes de ti. Quantas vezes eu tive que largar o que eu estava fazendo, que era muito importante, é algo assim, de grande valia para mim, para a minha família, para os meus familiares, para os meus projetos. Deus larga tudo. Deus diz assim, larga tudo, larga, porque eu preciso de ti neste momento. Preciso da sua pessoa neste momento. Eu preciso neste momento das tuas finanças. Mas Deus, bispo, ele não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Bem pensado. Bem concluído. O dono do ouro, o dono da prata, mas a obra dele exige movimentos aqui nessa terra que precisam das finanças. E verdadeiramente não cai anjo do céu. Os anjos não trazem dinheiro para poder fazer e impulsionar a obra. E se tem coisa que Deus se agrada do fundo do coração, é que a obra vá para frente.
Então, normalmente as pessoas, elas procuram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para se sentir-se bem, como amuleto. Né? Tratam a Deus e a Jesus como amuleto. Eu estou correndo atrás para eu me sentir-se bem. E muitas vezes eu trago essa prerrogativa para você nesta manhã. Nós devemos perguntar o que Deus quer. Que verdadeiramente vai fazer com que Deus sinta-se bem. O que Deus quer de mim no dia de hoje? Será que eu estou fazendo corretamente? Será que você está fazendo corretamente aquilo na qual Deus exigiu da tua pessoa? Essa é a pergunta importante, fundamental nesse dia. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começa a avaliar e ter esta preocupação, as coisas começam a andar na sua vida. O céu começa a se abrir. Por quê? Porque Deus se volta como chuva serode do céu. Aleluia, glórias a Deus. Ele desce sobre minha e sobre sua cabeça como chuva serode. Amém? O que é uma chuva serode, bispo? Uma chuva ligeira. Aquela de temporada. Né? De repente você está tranquilo, você está de boa e vem aquela chuva. Né? Não estava nem marcando chuva, nada, mas caiu aquela chuva temporã. Assim Deus desce sobre a minha e sobre a sua cabeça, sobre nossas vidas, quando nós temos preocupação em agradar a Deus. Mas muitas vezes agradar a Deus não é no horário que você quer. Muitas vezes agradar a Deus não é no tempo que você quer. Muitas vezes agradar a Deus não é na maneira que você pensou que você está agradando. Às vezes levantar um altar aonde Deus quer, no horário que Deus quer, da maneira que Deus quer. E Deus está te chamando nesta manhã para levantar um altar na presença dele. Então, muitas vezes, a oração ela é importante. A oração ela traz cura. A oração ela liberta. A oração ela transforma. Mas quando você levanta um altar na preocupação de fazer a vontade de Deus, você fica de continência, esperando a vontade e o chamado de Deus naquele momento na qual Deus vai te chamar. Amém? Então nós temos que estar visivelmente, atenciosamente atentos. Veja bem, nós temos que estar atentos, porque nós não sabemos, muitas vezes, o momento que Deus requer, o momento que Deus gostaria de falar contigo. Estava lá Moisés, tratando das ovelhas, né? Ele tinha que tratar das ovelhas, cuidar das ovelhinhas ali. Ele não poderia largar aquelas ovelhas, mas Deus chamou Moisés. Moisés, Deus queria falar, Deus subiu e ele gostaria de fazer contigo também, da mesma maneira que ele fez com Moisés. O que, bispo? Chamar-te. Chamar-te. E muitas vezes nós não abrimos o coração. A gente percebe que muitas pessoas não abrem o coração. Quando você abre o coração e permite o chamado, está lá Moisés cuidando das ovelhas, e dele veio na frente da sarça ardente, Deus corrigindo. Deus, quando chama, ele já começa a corrigir, viu? Veja bem, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. O chamado de Deus ele não é simples. Porque está lá Moisés, e Deus já disse para Moisés, Moisés, tira esses sandálias dos teus pés, que você está em terra santa. Já começa corrigindo Deus. Agora, se a pessoa tiver um ego muito elevado, a pessoa tiver um ego muito grande dentro dela, ela não vai aceitar a correção de Deus. Que nem a gente percebe. Essa palavra não é somente para a ovelha, é uma palavra também para muitos pregadores da minha geração, da minha e da nossa geração. Estudando cautelosamente a palavra de Deus, quando Jesus chama os apóstolos, a gente percebe, quando Jesus chama os apóstolos, nós percebemos ali que todos morreram, ou de cruz, ou de espada, cortada a cabeça, e a gente percebe no mundo de hoje que os pregadores são pregadores de aplausos, tapinha nas costas, e muitas pessoas se agradam dos pregadores. Meu Deus, que pregador bom, enche o meu ego, enche de alegria, enche o meu coração, e muitas vezes a gente percebe que não teve um apóstolo de Jesus na qual nós conhecemos que recebeu tanto aplauso, assim dizer. Né? Então nós temos que ter um cuidado muito grande com Deus. Muitas vezes, o chamado de Deus
não é do jeito que nós imaginamos. Amém? Está dado o recado. Que Deus possa verdadeiramente te abençoar no dia de hoje. Eu quero orar, entregar a sua vida a Deus. Tenho certeza que Deus já tocou o teu coração. Deus nesse dia tocou o teu coração para que você venha verdadeiramente ser um homem e uma mulher de Deus abençoado. Abençoado, seja abençoado. Quero orar pela tua vida nesse dia. Tenho certeza que Deus está presente onde quer que você se encontre. Amém? Vamos do nosso Senhor Jesus. Baixa sua fronte. Soberano e eterno, meu Deus e meu Pai. Pai de Abraão, de Isaac e de Israel, em tua presença, Pai. Em tua presença, eu te apresento agora esta mulher, eu te apresento este homem, Pai, que precisa de uma resposta, de um respaldo urgente. Pai, precisa de uma cura. Essa pessoa que está precisando, meu Deus, que o Senhor abra os caminhos, abra as comportas da janela do céu. Eu tenho certeza nesse dia agora, ô Jeová Rafá, Jeová Jireh, que as bênçãos são colocadas sobre a vida dela, que as bênçãos são colocadas sobre a família dela. E onde quer que ela colocar a planta dos pés, será uma bênção no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você acredita nisso? Receba esta oração do Bispo Isaías nesta manhã. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós ficamos por aqui, nós retornamos diariamente com a oração, agora mais na plataforma de streamer, né? Tem os cursos lá na escolahl.org. Você pode entrar também e averiguar. Entre em contato com a nossa equipe, eu tenho certeza receberá instruções associando-se a esse ministério. Associe-se. Você se associa lá a esse ministério e você já recebe automaticamente gratuito as aulas da escolahl.org. Amém? Deus possa te abençoar grandemente. Grande e excelente dia para você. Deus abençoe.